Então, boa tarde para todo mundo. Meu nome é André Vazelli. Bem-vindos a esse formato, né, online que a gente tem aqui na Alphamídia. Hoje a gente vai usar alguns truques de estética corporal, né, usando o Photoshop. Hoje eu vou trabalhar já mostrando um pouco com o Photoshop CS6, que está sendo implementado aí aos poucos lá na Alphamídia também. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês o programa e eu peço que vocês me confirmem aí, ou se alguém não estiver visualizando, às vezes demora um pouquinho, tá, para aparecer, pode levar 2, 3, às vezes 15 segundos, dependendo da internet aí de vocês, mas a princípio ele vai aparecer legal aí no view de vocês. Bom, o Photoshop CS6 agora ele está por padrão com esse formato aqui, cor cinza escuro, tá? Tem como voltar para o formato anterior ainda, dentro aqui do Edit Preference. Aí eu vou em... deixa eu ver aqui em General, que eu não direito o nome, é em... Interface, ali é o segundo mesmo. E eu posso trocar aqui para a cor antiga, ó, do Photoshop, como era anteriormente. Bom, então, a gente vai falar sobre estética corporal e ao mesmo tempo, claro, embora mostrar o programa, mas também falar alguns conceitos para vocês. O que tem acontecido muito hoje em dia na mídia, e quando eu falo mídia eu não falo só em termos de propaganda, eu falo em jornal mesmo, tá? Às vezes quando tem uma matéria, alguma coisa, uma reportagem lá em alguma revista, se faz uma manipulação, tá? E muitas dessas manipulações elas acabam sendo exageradas, tá? Esse talvez seja um dos grandes pecados causados aqui dentro do Photoshop, que às vezes não se existe na vida real algumas montagens que se tem o poder de conseguir criar com o Photoshop. Mesmo com muitas cirurgias plásticas, não se tem o mesmo poder que o Photoshop tem. Eu vou... Tá, beleza, todo mundo vendo e ouvindo. Eu vou abrir um primeiro arquivo. Então, eu separei aqui alguns arquivos para a gente dar uma trabalhada. Primeiro, eu vou pegar na verdade, uma foto que, na verdade, não tem a ver, não é a parte do corpo que eu vou... porque aqui é um coelho, na verdade, mas é um recurso que existia nas máquinas mais antigas, nas máquinas de fotografia mais antigas. O que acontecia? Antigamente, quando se fotografava, o flash ele tinha um tempo de disparo que fazia, em alguns casos de foto, a ficar o nosso olho com um tom vermelho. O Photoshop, vendo isso, ele criou já essa ferramenta há muito tempo, tá? Para conseguir tirar esse tom avermelhado dos olhos. A ferramenta de retoque para retirar o olho vermelho é a Red Eye Tool, tá? Ela remove, basta dar um clique na parte onde se quer e o próprio Photoshop ele já renderiza. Isso já é uma coisa bem antiga, então não é agora do CS6, tá? Que ele consegue converter. O único detalhe é se o olho... os olhos da pessoa tiver uma tonalidade azul ou verde, e aí teria que se usar algum ajuste para poder chegar na mesma tonalidade. Tá? Por padrão ele deixa um tom acinzentado, cinza escuro, cinza claro. Tá? Então só essa reparação, mas ele é super rápido, ele só clicar que ele já reconhece a zona que ele precisa remover o tom vermelho. Agora vamos propriamente para o corpo, né? Um dos grandes problemas da adolescência, né, é justamente a espinha. E em alguns casos até depois de mais idade ainda se acaba desenvolvendo esse pequeno
seria um defeito ou uma resposta da pele, né? O Photoshop ele tem algumas ferramentas que conseguem remover as espinhas, tá? Claro, quando eu falo em remoção, isso é um detalhe que tem que se pegar bastante, tá? Não se remove tudo, tá? E inclusive vocês vão ver alguns casos, e até famosos, que apareceram em capas de revista, de, por exemplo, manipulação de barriga, por exemplo, e depois quem estiver tratando acaba esquecendo de devolver um umbigo, coisas do gênero, que acaba deixando o formato ali do corpo estranho. Então, claro, a gente remove de uma maneira correta, só que não exagerar, por exemplo, não retirar sinais. Né? Imagina se a gente estivesse tratando lá a Angélica e tirasse a pinta lá da perna. Então, ou a própria Sabrina Sato, que tem aquela também, uma pinta no rosto, porque não tira a característica da pessoa, tá? Tira o que seria essencial. Então, claro, vou remover aqui algumas, vou mostrar para vocês. A gente tem algumas ferramentas de retoque, tá? Surgiu agora no CS6 essa Content Aware Move Tool, que eu vou mostrar mais para frente ainda para vocês. Mas a grande ferramenta removedora de espinha, que tem uma facilidade de remoção, é a Patch Tool, tá? Que seria algo como colcha de retalho ou retalho, né, a Patch. Bom, a Patch Tool, como é que ela funciona? Existem duas formas. Ou eu seleciono a área que eu quero, por exemplo, eu seleciono esta área aqui, que seria uma espinha, e levo essa área até uma zona em onde não tem espinha. E solto. O que ele fez? Olha só, isso quase que é automático, e eu vou dar um Ctrl Z para retornar, e vou dar um zoom, que é Ctrl+, para aproximar, para vocês visualizarem o que aconteceu. Interessante, tá? Quando a gente está trabalhando no Photoshop, a gente trabalha num grau de porcentagem de aproximação bem alto para ver ali, né, se não tem nenhuma deformação no tratamento. Olha só, então eu selecionei essa área com a própria Patch Tool, clicando e arrastando, né, como se eu fizesse um contorno mesmo. Cliquei e arrastei. Veja que onde eu for arrastar, eu não soltei ainda, ele vai pegar a textura da zona onde está, tá? E vai colar na parte onde eu tinha selecionado anteriormente. Então, o legal do Photoshop é que ele tem o Ctrl Z, como eu falei para vocês, né, que retorna, isso é padrão Windows, né? Só que o Ctrl Z duas vezes ele volta e vai para frente. Então, vocês conseguem visualizar bem o que aconteceu, qual foi a ação que foi feita ali com o Photoshop. Então, sabendo disso, o que a gente vai fazendo? Na remoção de espinha, a gente vai selecionando as áreas de espinha, eu vou selecionando e vou removendo. Ó, só cuidado para não copiar com nenhuma, não confundir ou não mesclar nenhuma pinta, né? Cuidado também que nesse caso aqui especificamente tem alguns pelos, né? Que às vezes é um pouco mais complicado de remover. Mas ele já vai retirando. Estou tirando aqui as mais acentuadas, tá? Só para vocês verem rapidamente qual é o processo. Não vou remover todas, só para vocês verem que já dá uma grande diferença. E é bem simples, tá? Bom, por enquanto eu estou selecionando a área que eu quero e levando a uma área de onde eu queria copiar.
A própria Pet Tool ela tem a Destination, que faz justamente o contrário. Eu seleciono uma área, olha só, seleciono uma área, no caso, que não tem nada, e jogo para cima de uma área que tem alguma coisa, no caso, uma espinha. Então, a diferença aqui entre Source e Destination. Claro, normalmente eu vou usar o Source, porque daí eu consigo selecionar a espinha toda, né? É mais fácil de fazer dessa forma. Bom, acho que já está bom. Já deu para entender bem que ele realmente remove. Acabei passando. Ctrl D aqui. Ctrl D ele desseleciona, tá? Então quando a gente faz aquela seleção, eu pressiono o Ctrl D, ele desfaz a minha seleção. Tá. Então, só para ilustrar, né, claro que aqui um tratamento foi bem rápido. Existem tratamentos que levam horas, eu estou falando de horas mesmo, muitas horas em cima de alguma zona. Eu vou mostrar para vocês uma ferramenta já chamada de History. Tá? Esse aqui é o History, que ele contém todo o meu histórico que eu fiz até agora. Então, todo o caminho, todas as vezes que eu usei Pet Tool, ele foi marcando aqui, gravando no histórico. E aqui dentro tem também uma ferramenta que a gente usa bastante, que é o Snapshot, que seria uma fotografia do momento, ou seja, o que eu fiz até agora. E aí ele tira lá em cima o Snapshot. Para quê? Para que eu consiga fazer comparativo com o que eu tenho até agora e o que eu tinha antes. Então, como estava antes, né, eu vou esperar carregar um pouquinho para vocês, que às vezes demora um pouquinho na parte de carregamento aqui do Live Meeting, e como ficou. Então, com pouquinhos detalhes, a gente já removeu aí uma grande quantidade de espinhas. Tá? Como eu falei para vocês, às vezes não exagerar muito no tratamento pode dar um resultado mais real, tá? Mais próximo do real. Não vou salvar, claro, se a gente fosse salvar, a gente teria que converter para algum formato. Se eu estou falando de web, eu salvaria eu viria aqui em Image, deixaria o próprio formato RGB, porque RGB é a cor luz, é a cor de monitor. Se eu fosse para usar para impressão, a gente converteria aqui para um formato CMYK. Então, CMYK para impressão, não uma revista, um jornal, alguma coisa. E além do que, no Image Size, né, a gente tem aqui, essa minha resolução já está em 300 dpi, que seria o formato para impressão, né? 300 ali, alguns tipos de papéis são 300. A gente tem também outros formatos, por exemplo, que não exigem tanto, tipo o próprio jornal, às vezes 150, 200, dependendo do jornal, aceita bem esse tipo de resolução. Banner, sabe aqueles outdoor que normalmente são, alguns são por lona, por exemplo, front light, que tem uma luz na frente. Não requer uma quantidade tão grande de resolução. Tem muita gente que acha, mas é um tamanho grande, mas a resolução é pequena porque os pontos eles são grandes. Tá? Então, às vezes a resolução aqui pode chegar a 40, 50 dpi e ainda imprimir legal. Claro, isso aí é interessante mais para quem está querendo entrar na área agora, saber já algumas requisições na hora de finalizar a foto. Tá? Então, o RGB e o CMYK e o tipo de resolução é o básico, né? É o mínimo que se precisa saber para desenvolver aí um trabalho tanto na parte de web quanto na parte de gráfico mesmo. Eu salvaria normalmente essa foto, né? Salvaria em alguma extensão aqui. Claro, aqui a extensão dela está JPG, todas as extensões dessas fotos estão JPG. Recomenda-se salvar numa extensão com formato aberto, do tipo TIFF ou mesmo PSD. Tá? De preferência TIFF mesmo. TIFF. TIFF não é uma extensão comum, isso aqui eu estou falando de TIFF para impressão. Tá? Quando eu for impressão TIFF. Quando for para web, daí sim, RGB ou
se tiver alguma transparência, por exemplo, PNG, ou se eu tiver um número muito pequeno de cor, e aí não é para foto, né, porque foto tem uma grande quantidade de cor, a gente pode usar um GIF também, tá? Então, TIFF mais para impressão, algumas pessoas acabam usando o JPG, não se tem uma diferença, claro, que ela só consegue ser visualizada na impressão final, tá? É uma pequena diferença, mas ela consegue ser notada, tá? Deixa eu abrir aqui um outro arquivo, então, dando continuidade aqui aos tratamentos. Eu vou pegar aqui a foto desse senhor. Um pequeno detalhe, quando a gente pega uma foto assim, digamos que eu tenha que rejuvenescer alguém, tá? De preferência, como eu falei para vocês, não exagerar nesse rejuvenescimento, tá? Quanto mais a gente exagerar no rejuvenescimento, mais exagerado vai parecer. Então, talvez até menos a pessoa consiga se reconhecer. Então, provavelmente esse senhor deve ter lá uns 60 anos, então a gente poderia rejuvenescer ali para uns 40, né? Talvez por aí. Né? Não tentar deixar muito menos do que isso, senão passa a ficar estranho. Além da Pet Tool, tá? A Pet Tool ela pode ser uma ferramenta que também ela trata rugas, né? Eu posso reduzir aqui a quantidade de rugas fazendo mais ou menos como a gente fez com a espinha, tá? Só que aqui a gente teria que tomar um cuidado maior, tá? Então, por exemplo, se eu pego uma área muito grande, então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu pego uma área muito grande, às vezes eu não tenho de onde copiar, tô até copiando aqui de baixo. Ele pode ficar um pouco falso, olha só. A ruga, e esse é o grande barato de conhecer pele, né? Todas as pessoas elas têm uma expressão, tá? Existe uma expressão facial. Se eu tiro aqui, se eu começo a tirar muitas expressões, a pessoa passa a ficar parecido com um boneco. Né? E aí tira toda o que seria a vivacidade ali do personagem. Então, da pessoa mesmo. Então, se eu selecionar aqui uma área, por exemplo, interna, e retirar dessa área interna, de repente, e aí, ao invés de eu tirar toda essa marcação, olha só, ao invés de eu tirar toda essa área aqui, eu posso tirar menos um pouco, ó, talvez um pouquinho menos. O que vai acontecer? Ele vai continuar com a expressão, até ficou exagerado. Talvez tirar com uma outra ferramenta chamada de carimbo. Né? O próprio carimbo ele pode... Desculpa. O próprio carimbo ele pode fazer uma certa clonagem. Né? O carimbo ele é uma clone stamp. Eu consigo copiar e colar de uma parte para outra. Claro, se eu copiar daqui para cá, como é que a gente copia? Pressionando o Alt. Eu pressiono o Alt, clico com o mouse. Se eu passar por cima, ele vai apagar tudo, né? Ele vai simplesmente passar por cima. Se eu diminuir a opacidade disso, se eu reduzir a opacidade, ele já reduz, ele passa por cima do objeto, mas ele mantém alguma estrutura ali de marcação da ruga. O mesmo, né, se faz na testa, porque a testa... se tem também uma marcação que com o tempo vai aumentando, que também pode ser reduzida aqui com a Clone Stamp. Aqui eu estou fazendo todos os ajustes destrutíveis, né? Eu estou destruindo a imagem. Normalmente a gente faria isso tudo numa nova camada, para não danificar a imagem, mas como tem um curso rápido aqui, só para ficar. Reduzir um pouco. Vejam que reduziu, né? Vou dar um Ctrl Z aqui, ó, como estava, como ficou. Como se ele desse uma pequena limpada mesmo, tá? Claro, aquele mesmo processo que eu usei de redução, a gente poderia usar aqui em outras partes, em outras rugas, né? Passando por cima, copiando e clonando.
Mas uma coisa que acaba acontecendo também com a idade, que é interessante se notar, é a flacidez, né? Tipo, o rosto, em grande parte das pessoas, começa a ficar flácido porque, né, naquela história de estica e reduz, ele cria que seria uma marcação de idade mesmo. O Photoshop já há muitos anos tem uma ferramenta que faz a redução, e isso funciona também para reduzir barriga, ou para aumentar, né, de repente alguma outra parte, aumentar busto, por exemplo, que é um filtro chamado de Liquify. Tá? O Liquify ele reduz uma determinada zona. Deixa eu só pegar aqui o Liquify, que ele não está aparecendo para mim por causa do Live Meeting. Quando eu clico no Liquify, ele abre em outra janela. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Eu acho que sim. Acredito que esteja, né, aparecendo para todo mundo. Eu vou dar um zoom aqui. Como é que a Liquify funciona? Ela é bem simples de usar, tá? Notem o seguinte, eu vou pegar bem na marcação do centro, aqui, bem no centro, e eu vou clicar e arrastar para dentro. Só tomem um pouco de cuidado, e isso acontece, olha só, claro, lá como o fundo ele é uma textura, não se vê muito. Mas o que acontece? Vocês vão notar, e tem alguns sites que acabam mostrando isso. Ó, não exagerei muito, o negócio é não exagerar. Vou dar um Ctrl Z aqui, vou dar um OK, só para vocês verem renderizado, e vou dar um Ctrl Z. Um cuidado que se tem que ter quando se aplica o Liquify, isso grande parte das pessoas acabam não notando, é o fundo com que a imagem está posta, né? Então, vocês vão ver várias imagens, inclusive circulou já no Facebook, tem alguns sites que mostram esse tipo de foto, que a pessoa usou o Liquify, só que, claro, ao mesmo tempo que ela move aquela zona da pele, ela move o fundo também, ela move lá a parte de trás. Como nessa foto é uma textura, não se tem a dimensão de que houve uma manipulação. Agora, quando se tem algum objeto de fundo, por exemplo, uma praia, né, tem um mar de fundo, dá para notar mais facilmente. Ou mesmo, já vi essa vocês já devem ter visto, ou se procurar no Google, vocês vão achar essa da praia, que é bem comum. Tem uma que é de um banheiro, né, a pessoa colocando músculo, como se tivesse um músculo, e o engraçado é que aparece só num braço, né, e aí move todos os azulejos. Então, se vocês forem procurar, vocês vão ver que acabou não tendo uma separação entre a pele e o fundo. Né? E às vezes até o fundo ele tem que ser refeito ou ele tem que ser realmente retrabalhado. Aqui, claro que não, como foi mais... eu tinha a textura aqui, ficou mais fácil de fazer. Vejam só, eu mexi apenas em aqui três rugas praticamente, né? 3 grandes marcas faciais, e na flacidez de um dos lados do rosto. Claro que eu poderia aqui reduzir também essa parte do queixo, só que claro, eu teria que daí levaria mais tempo, né? Que o curso não nos permitiria, mas eu teria que fazer uma seleção daqui dessa zona, tá? A ferramenta de seleção, eu teria que selecionar essa parte, para quê? Para dividir uma área da outra, e aí sim poder empurrar. Com apenas 2 ajustes, né, 2 pequenos ajustes, a gente já consegue ver uma significativa diferença entre uma foto e outra. Ó, aqui eu tenho uma foto, e para baixo aqui a manipulação de outra. Parece que o Bush, né, ele ficou mais novo aqui, esse cara ele ficou mais parecido com o ex-presidente americano. Então, tá. Então, bastante cuidado com manipulação, tá? A gente ainda tem
Aí agora eu vou trabalhar mais com vocês, vou mostrar mais alguns recursos, tá? Se tem quando se fala em estética corporal, na verdade, claro, estou falando da estética do corpo, da pele, enfim, mas também a gente tem que tomar um cuidado com a foto em si, com toda a estrutura da foto. O que acontece? Todas as fotos elas precisam de pequenos ajustes. Mesmo, claro, algumas, dependendo da câmera que foi tirada, talvez precise de mais, né? Ou da qualidade do fotógrafo, né? Por exemplo, se não se tem um trabalho com luz, um Fresnel, alguns equipamentos de fotografia, talvez aqui na hora aqui da manipulação a gente tem que ter um trabalho maior para manipular a foto. Bom, eu vou mostrar umas pequenas ferramentas que destroem a foto. Ferramentas de ajuste aqui. Aqui primeiro eu vou mostrar as que destroem, depois eu vou mostrar as mesmas, só que não destruindo a foto. Então aqui a gente tem ajustes destrutíveis, lá na Image Adjustments, brilho, né? Normalmente as fotos elas vêm com brilho e contraste desequilibrados. Às vezes a gente pode tentar fazer aqui manualmente, chegar a um brilho e a um contraste manual, ou eu simplesmente clico no alto aqui e ele me dá com mais precisão o brilho e o contraste. Tá? Ou eu posso manipular também, mais brilho, menos brilho, mais contraste, menos contraste. O brilho é mais ou menos aquilo que acontece na TV de vocês, né, em casa. Estou dando mais luz para a foto. E o contraste, ele pega uma cor, a diferença de uma cor com outra cor e ele acrescenta, né, ele deixa mais saturado a foto. Então, com o brilho e com o contraste, ambos aliados, a gente acaba gerando na foto uma saturação, que depois, no futuro, aí nos próximos ajustes eu vou mostrar, a gente pode reduzir essa saturação para não ficar tão estourado, né? Não estourar por exemplo, a impressão, a não ser que seja o caso de estourar mesmo, mas em campanhas publicitárias, por exemplo, se tem um equilíbrio, né, de cor, então depende do fim. Se for um fim fotográfico mesmo, às vezes a gente não usa esse tipo de efeito. Se for uma campanha publicitária, aí dependendo do tipo de campanha, por exemplo, se for uma campanha para venda para pessoas, né, ou venda emocional, normalmente a gente deixa um tom mais avermelhado, ou um tom mais quente, né, laranja ou amarelo. Se for uma venda impessoal ou que requeira mais requinte, né, mais qualidade, por exemplo, do produto ou do serviço, se usa um tom mais verde, né, ou azul mesmo. Bom, antes disso a gente tem aqui ainda os ajustes de levels, tá? O que os levels fazem? Eles equilibram a quantidade de luz e a quantidade de escuros. Então eu tenho claros e escuros. Eu reduzo a quantidade de claros e reduzo a quantidade de escuros. Para quê? Para deixar a foto mais equilibrada. Tá? Então a gente tem zonas de claro muito claro, a gente tem zonas de escuro muito escuro. E isso deixa a foto descompensada. E com os levels eu vou compensar isso arrastando. Claro, isso para cada foto vai ter o seu level. Claro, se eu clicar aqui no alto, ele vai já manualmente fazer a propriedade para mim de uso. Mas, deixa eu dar um reset aqui, o reset pressiona Alt e eu clico. Eu posso fazer esse controle manual só para vocês visualizarem o que acontece. Ó. Ele deixa... claro, se eu exagerar muito, ele vai... Aqui eu estou exagerando de propósito, para vocês visualizarem. Ele vai estourar muito as zonas. Né? Ele vai deixar muito, muito descompensado. Então, eu vou compensar um pouco. E às vezes a gente aumenta mais ou reduz a quantidade de escuro da foto no meio, tá, do controle. Isso para cada foto tem um ajuste, não existe uma regra. Tá? Não existe uma regra para foto e exige muito do que vai ser o material a ser impresso. Tá? Então,
eu digo para vocês que é bom combinar com a campanha, né? Por exemplo, se for uma campanha publicitária, de combinar com a cor do logotipo, a cor do lettering que está sendo usado, ou combinar com textura de fundo, enfim, com alguma coisa do material. Além disso, a gente tem também as curvas. Eu até vou mostrar, mais por uma questão de curiosidade. Nas curvas a gente consegue também deixar claro e escuro, só que o grande detalhe das curvas é que a gente consegue setar as curvas por canal. Então, digamos, eu pego só o vermelho e consigo deixar só a cor vermelha estourada ou não. O mesmo eu consigo fazer com o verde, né? Digamos que eu tenho pouco verde, eu tenho muito verde, eu posso equilibrar isso. E o azul a mesma coisa. Claro, se a gente fosse olhar essa foto aqui, a gente começa a notar que ela está bem avermelhada por causa do fundo ali dos balões, que eles são vermelhos ou um tom de rosa. Eu teria que fazer um pouco de compensação. Vejo que só um pouquinho aqui já resolveu. Eu tenho o alto aqui também, que pode ajustar. Se eu clicar aqui no alto, ele também tem um pequeno ajuste. Vou deixar o anterior que estava melhor. Às vezes é quase nada na foto, né? A gente testa aqui com Ctrl Z, Ctrl Z, mas só para tirar um pouco essa saturação do vermelho. Ó, ele perdeu um pouco, o rosto dela apareceu mais, né? Que é a intenção. E por último ali, claro, a gente teria outros tantos ajustes, mas eu quero mostrar para vocês o ajuste chamado de ajuste, que é o ajuste esse publicitário. Quando a gente começa a mesclar os ajustes anteriores, a gente acaba criando muita saturação. E o Vibrance e o Saturation, eu reduzindo eles, ele tira um pouco dessa saturação. Claro que dependendo da campanha, o ideal seria deixar os balões ali com vermelhão mesmo, forte. Dependendo de outras campanhas, não, que o foco seria mais o rosto da garota, digamos. Todos esses ajustes que a gente fez aqui, eles destruíram a minha foto. Tá? Eles foram na foto original e mexeram, manipularam ele. Ou seja, eu não tenho mais controle. Se eu quiser reduzir agora, por exemplo, ele nunca mais vai voltar ao que era antes originalmente. E isso, em alguns casos, pode ser ruim, porque eu não vou ter um controle futuro da manipulação da foto. Então, eu vou fazer o mesmo processo, tá? De forma bem rápida, claro, não vou explicar tanto, vou usar os mesmos controles, ou próximo, pelo menos, só que usando ajustes não destrutíveis, ou seja, que não vão manipular a foto. Só que notem que aqui do lado direito eu tenho a foto, né? Tem só uma background aqui chamada, e quando eu criar os não destrutíveis, a gente vai ter várias layers aqui, várias camadas, e cada camada vai ser responsável por manipular a foto por cima. E o interessante de usar várias layers é que eu posso apagar ou deletar, enfim, ou fazer um teste de aumentar ou reduzir qualquer um dos ajustes. Então, para retroceder aqui, eu vou voltar aqui no Open, ele volta à foto original, e eu vou usar os mesmos efeitos, olha só. Então, brilho, lá a gente usou alto, aqui eu também vou usar alto. Levels, eu acabei usando o manual, né? A gente reduziu os dois lados. Um pouquinho mais de escuro. Veja que eu estou clicando aqui nos ajustes e ele está gerando camadas. Está gerando uma camada em cima da foto. As curvas eu não vou usar porque a gente acabou... não, a gente usou o vermelho, né? Então vamos usar o vermelho aqui também. Curva, e acho que só o Vibrance que a gente usou. Então eu vou no Vibrance e vou reduzir um pouco a saturação. Então o legal de usar aqui essas camadas, no qual eu tenho aqui todas elas separadas, é que eu consigo agrupar elas numa pasta. Veja que eu tenho aqui embaixo Create New Group. Eu vou criar um grupo. Vou chamar esse grupo de ajustes. Deixa eu só reduzir aqui o Photoshop, porque eu não sei se está aparecendo para vocês na janela. Eu sei que às vezes não aparece todo, eu reduzo aqui um pouco
o campo visual talvez agora apareça melhor as layers. Se não estiver aparecendo alguma coisa, me avisem, tá, galera? Então, criei aqui uma pasta de ajustes. Eu vou jogar todos esses arquivos lá para dentro, segurando com Shift, seleciono todos, arrasto para dentro da pasta de ajustes. E agora, em vez de eu usar o History lá, eu não preciso mais usar o History. Só clico aqui e vejo como estava antes, visualizo como ficou. Né? Ele deu uma vida na foto, né? Ele realmente trouxe para fotografada aqui, né? Mesmo objeto, eu ia falar e vou falar mesmo modelo, né? Ela não é uma modelo, mas é porque é o objeto, o motivo da foto. Se usa o termo modelo mais por questão disso, não porque seja uma top model, no caso, né? É uma expressão. E agora eu vou entrar um pouco mais a fundo na parte de estética, no qual a gente trabalha toda a questão de manipulação daqui no caso da menina. Bom, eu já mostrei um pouco para vocês sobre tratamento das rugas, eu vou usar bem rapidinho aqui só para tirar das espinhas, aliás, eu vou tirar aqui apenas as mais gritantes, as que estão mais acentuadas mesmo, de uma forma bem rápida. A barra de espaço, tá? Clicando com a barra de espaço e clicando, ele navega dentro do Photoshop. A gente usa bastante a barra de espaço. Só para vocês saberem. Deixa eu tirar aqui essa que seria o cabelo. Só para tirar a maior. Acho que deu. A maior parte já se foi. Deixa eu só ver aqui. Tá. Algumas coisas, tá? Por exemplo. Claro, aqui eu vou fazer algumas manipulações que talvez, em alguns casos, possa ser considerado como exagero, né? Não se faria, mas mais para vocês também conhecerem alguns outros efeitos. Tá? Um dos grandes usos do Photoshop, ali também ainda falando em ajustes, é a parte de colorir. Vocês viram que eu peguei lá o olho do coelho, o qual era vermelho, e transformei ele automaticamente na cor que seria padrão do coelho. Só que, se eu quisesse pegar, que é o que eu vou fazer aqui, a cor dos olhos e transformar numa outra cor, normalmente a gente pegaria uma ferramenta de seleção. Tá? Aqui eu vou pegar a ferramenta poligonal. Em alguns casos a gente pegaria uma ferramenta chamada Pen Tool, que ela é muito boa para seleção. O que acontece? Eu selecionei um lado um olho e eu vou selecionar o outro olho ao mesmo tempo para que os dois ajustes ocorram simultâneos. Tá? Então eu vou estar adicionando uma seleção com outra. Para adicionar a seleção, eu preciso pressionar no Shift ou aqui em cima na adição. Tá? Então vou criar duas seleções. Clicando uma vez com o Shift, eu não preciso mais ficar segurando o Shift. Tá? Só uma vez já basta. Então, eu tenho os dois olhos aqui selecionados. O que acontece?
E existe uma ferramenta que surgiu no CS5 chamada Refine Edge, que ela serve para refinar a minha seleção. Tá? Então eu vou usar aqui o Refine Edge. Porque o que acontece? Se eu simplesmente uso esse tipo de seleção, ele fica uma seleção dura, tá? Fica um serrilhado ali aparecendo depois no uso da seleção. E a gente teria que usar algum blur, alguma ferramenta nesse sentido, um Gaussian Blur ou um própria ferramenta de blur mesmo por cima para poder ajustar. Só que com a Refine Edge eu não preciso fazer isso. A própria seleção ela tira um pouco, ela gera um pouco de smooth, que seria esse blur. Tá? O próprio Feather faz isso. Para cada seleção vai ter, tá, o seu número. Então é muito visual. Conforme mais fotos vocês forem trabalhando, mais vocês vão percebendo qual é o uso para cada foto. Claro, se eu exagerar aqui o shift ou se eu reduzir demais, a seleção fica estranha, né? Fica comprometida. Acho que aqui já está bom. Vou dar OK. Visualmente a seleção parece estar igual, né? Mas não está. E aí agora eu aplico algum desses ajustes, que seria o Hull Saturation. Olha só, vou clicar no Hull Saturation. Ele é um outro ajuste. O que acontece? Quando eu tinha a marcação naquela área e eu cliquei no ajuste, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar o ajuste só na minha área selecionada, não em toda a foto. Eu posso clicar em Colorize. Deixa eu até dar um Ctrl- aqui para visualizar melhor. Ctrl-. Aí a gente escolhe aqui uma tonalidade. Importante, tá? Não exagerem na saturação e nem na retirada de saturação. Deixem sempre um tom mediano. Tá? Isso não só na saturação como no lightness. Né? Se eu exagerar muito no lightness, ali o olho dela fica branco. Se eu reduzir muito, também fica estranho. Então, cuidado no lightness e no saturation. Então, aí mais ou menos por aí. Se essa cor tivesse para cima dos ajustes, né, olha só, teria um pouquinho de diferença, né, porque daí todos os ajustes gerais não estariam para cima do olho. Mas é uma pequena diferença, né, mal quase, a gente não consegue notar. Deixei ela com olhos vermelhos. Esse mesmo processo dá para fazer na boca. Então, vou pegar aqui e selecionar o entorno da boca. Que provavelmente ela tem provavelmente ela está usando um gloss, alguma coisa do gênero. E a gente vai passar outra situação. Conhecendo um pouco dessa própria ferramenta aqui, dá para fazer já muita coisa, porque a gente consegue alterar cores, né? Então, aqui eu vou ter que usar a Refine Edge. Vou aumentar aqui rádios. Talvez não tanto, menos um pouco. Então, Smooth. Um pequeno Feather. Acho que nem precisa ajustar um pouquinho. E eu também consigo criar um novo Hull Saturation. Tá? O interessante do Hull Saturation é que em relação à versão CS5, no CS5 ele abrir uma janela e tinha que retroceder. No CS6 não, eu só clico e ele já gera o ajuste. Ficou mais funcional. Deixa eu ver aqui, tem alguma pergunta? Vamos ver se vai ser alguma pergunta já pode falar aí, tá? Deixa eu deixar aqui um tom, claro, com menos saturação. Se tiver muito exagerado aqui, a gente reduz. Deixa eu botar aqui por exemplo, se eu notar que ficou muito exagerado, como eu acho que ficou, eu posso reduzir a porcentagem aqui de opacidade. Ó. Eu reduzo a porcentagem de opacidade e aí não fica mais tão forte. Então, o mesmo ajuste, só que com menor opacidade. O mesmo pode ser feito pós lá no olho.
Ele eu já alterei a cor. Será que tem alguma pergunta aqui? Se for alguma pergunta, só clicar aí, tá? O que mais que pode ser feito, tá? Existe também uma ferramenta que a gente usa para remover de forma geral, de forma amplificada, como se fosse não sei o nome agora exato, acho que é blush, alguma coisa assim, que quando a gente passa por cima, é aquele pozinho, tá? Não sei, a terminologia não sei, eu sei a execução, tá? Para tirar a superfície, tá? Tirar o que tiver de excesso na superfície. Aqui na foto, a gente pode usar selecionar uma área, tá? Ou várias áreas aqui, e aplicar por cima, olha só. Então, como é que a gente faria dessa forma? Eu vou aqui no rosto, eu vou selecionar várias áreas, e eu estou falando só de pele, né? Não vou selecionar o olho, não vou selecionar a sobrancelha, estou falando só de pele mesmo. Ó, não, nem vou chegar muito no nariz. Essa parte. E também adicionar com essa parte. Como eu não deletei aqui Como eu não deletei o cabelo, eu não vou selecionar aquela área. Eu dei Ctrl J, que daí quando ele duplica, ele já duplica só com a pele, tá? Só que olha só que interessante. Eu vou aplicar nessa pele que ficou aqui aparecendo um filtro chamado de Blur. Então, Blur, Gaussian Blur. Só para mostrar para vocês o que aconteceria se a gente fizesse só isso, tá? Então ele põe por cima, ó, e ele tapa um pouco ali das olheiras, principalmente, né? Claro que em cima ele dá uma certa uma redução também lá na parte de cima. Claro, como ficou um blur muito alto, eu teria que reduzir aqui um pouco para não ficar muito forte. Senão ele fica muito acentuado. Claro que o ideal seria usar a patch ali para tirar mais, até se fosse o caso. Então, basicamente, nessa foto aqui a gente faria esse tipo de tratamento, né? Tiraria, claro, trabalharia mais em cima, teria que tirar outras coisas que durante lá o curso na família a gente acaba fazendo, mas aqui como é algo mais rápido não tem como mesmo. Salvaria aqui essa imagem teria que salvar como PSD, porque a extensão PSD, é a extensão do Photoshop, e aí eu consigo ter todas as layers abertas. Então se eu quiser algum dia voltar e retratar, por exemplo, não essa cor de batom, é outra, às vezes eu tenho que fazer tudo de novo, eu só pego a parte da camada responsável por isso, e até é interessante renomear, que agora não sei se foi essa, não, essa aqui é do olho. Vou dar um duplo clique aqui e botar olhos. Interessante renomear, né? Boca. Que a gente consegue a qualquer momento alterar. Combinar com o vestido dela ali, ó, verde. Embora ainda seja exagerado. Então é mais ou menos isso, tá? O que mais? Tá? Eu falei que eu ia mostrar para vocês uma ferramenta, e eu vou mostrar, que ela é mais ou menos parecida com... e o uso dela é bem rápido, então a gente tem mais alguns minutos, inclusive eu vou deixar espaço para vocês fazerem perguntas aí, dúvidas, opiniões, enfim, que é a nova ferramenta Content Aware Move Tool. Tá? Essa ferramenta surgiu agora no CS6, ela parece com a patch. O que acontece? Quando a gente tem a patch, lembrando, né, se eu quisesse remover aqui o que seria
o piercing, né? Eu selecionaria a área do piercing, né? Pegaria outra área e soltaria, ele removeria o piercing. Ou, se eu quisesse duplicar esse piercing, né? Eu selecionaria o piercing, marcaria com a opção Destination, arrastaria e ele duplicaria o piercing. Ó, teria dois piercings na região. E com a Content Aware Move Tool, ele faz uma troca. Ou seja, ele pega a posição, o objeto onde está na posição e move para outro lugar. Por isso que ela é Content Aware Move Tool, que ela move para um novo lugar e o lugar de onde ela estava antes é limpo, né? Fica padrão ali, como se nada tivesse feito. Então não precisa fazer, às vezes eu usar a Patch Tool para fazer dois processos, né? Porque aqui no caso se eu tivesse que remover com a Patch, eu teria que primeiro remover para cá e depois pegar alguma textura para limpar. Opa, deixa eu pegar maior aqui. Para limpar. E com a Move Tool, Content Aware Move Tool, eu seleciono a área, arrasto para onde eu quero destinar e ele faz a troca. Então ele já coloca o objeto mais para cima, ou mais para frente, ou mais para o lado, e ao mesmo tempo que troca a tonalidade ali da pele. Se eu fizesse isto mais aqui para baixo, por exemplo, claro que como ele pegou a mesma cor de fundo, não ficaria tão real, mas eu poderia botar um pouquinho mais para baixo e ele já ficaria real. Então, Content Aware aí, Move Tool, nova ferramenta do Photoshop CS6, bem útil, tá? Deixou alguns processos mais rápidos. Então, galera, eu vou liberar aí os últimos minutos aí para vocês tirarem dúvidas, tá? Ou aqui pelo Live Meeting, vocês cliquem ali no meu nome, deem um duplo clique, né? André Guazelli ali, perguntem, ou lá pelo próprio Perguntas e Respostas, e eu esclareço aí mais algumas dúvidas que vocês tenham. Foi tranquilo. Então, já que não teve nenhuma dúvida, eu vou abrir aqui para vocês algumas dicas de site para a gente poder achar fotos, tá? Então, digamos que vocês não têm aí, vocês não sabem onde achar fotos, a gente tem um site que é gratuito, que ele é muito bom, a gente usa bastante, que é o sxc.hu. Façam as buscas em inglês, tá? Então, por exemplo, se quiser alguma pessoa de academia lá, fitness. Claro, vai ter de tudo um pouco. Tem aqui pessoas se alongando, ou mais pra frente a gente tem algumas fotos, elas são todas gratuitas, tá? O que tiver aqui no centro é gratuito. Essa foto aqui ela é bastante usada, né, em alguns exercícios. Eu não vou logar, mas é interessante que dá para tratar a foto. Essas fotos da SGC elas vêm em alta resolução. Outro site legal que a gente usa bastante é o CG Textures. Acho que é .com, se não me engano. É esse mesmo. Ele tem várias texturas, né? Algumas fotos também, mas bastante. O foco dela é bastante textura por exemplo, aqui construção, de água, de outros elementos. Embora tenha os objetos aqui, por exemplo, a porta, né? Mas tem a textura de fogo aqui, por exemplo. Então é legal eu de baixar algumas dessas texturas. Outro site que é bastante usual, DeviantArt.com.
.co, acho que é .co.k, se eu não me engano. .co, será que é só .com? Não, não é esse. Acho que é .com.k. Se eu não achar que eu procuro no Google. Não, não é nenhum desses. Então vou procurar no Google. DeviantArt. DeviantArt é .com. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é esse mesmo. Aí, deviantart.com. É deviantart.com. Aqui tem vários brushes de Photoshop, né, que a gente usa bastante. Brush, por exemplo, aqueles arabescos, né, que a gente vê em alguns anúncios ou mesmo em alguns materiais gráficos e até em site. Todos já pré-prontos. E alguns ideias de layouts que vem aqui também nesse site. A Marília aqui tem uma dúvida sobre recorte de cabelo. Olha só. No Photoshop avançado do curso a gente vê essa parte de recorte de cabelo, tanto o cabelo preto quanto o cabelo loiro, tá? Existem vários recursos para cortar cabelo, tá? O mais difícil realmente é o loiro, tá? Normalmente, ou a gente usa por canal, tá? A gente usa o canal ali, normalmente o canal azul. A gente duplica lá o canal azul e faz toda uma seleção quase que manual da área. A própria ferramenta nova, essa do CS, na verdade não é tão nova, porque ela é do CS5, ela é de 2010. A Refine Edge, ela tem ali um Quick Selection que a gente consegue, agora não sei se é exatamente Quick Selection, mas algo parecido, que ela consegue já pré-selecionar uma área do cabelo. Então eu seleciono mais ou menos onde eu quero, clico com a ferramenta, arrasto, ela faz uma pré-seleção. Claro, demora um tempinho, né, para fazer uma seleção de cabelo. Claro que não demora tanto tempo quanto fazer manual, né, fazer uma seleção ponto a ponto. Ela é mais rápida. Então tá. Essas aí as dicas de site. Tem um outro site, tá? Só um último site para vocês. Deixa eu ver aqui se tem mais uma pergunta. Aqui o João tá dando uma dica que tem um plugin chamado Topaz, com Z, que é muito bom para recorte de cabelo. Tem um site muito legal também, que é que ele relinka para vários outros sites, que é o bluevertigo.com.br. Tá? Aqui ele tem relink para diversos sites, inclusive o SXC está aqui, o DeviantArt, o CG Texture e outros tantos estão aqui nessa listinha aqui de links. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. O Henrique está dizendo que tem outro plugin que chama Knockout para recorte de cabelo também. Knockout. O próprio Refinet faz isso, galera. Antigamente se usava bastante plugin justamente por não se ter um recurso. Mas às vezes, claro que eu reconheço que alguns plugins feitos para Photoshop às vezes são melhores que a ferramenta pronta, né? A ferramenta que vem junto com o programa. É isso aí então. Então tá, galera. Fiquem ligados lá no L3 Tool, tá? Quando tem aí novos eventos relacionados à área de design, à área de web. Se quiserem entrar em contato lá com o pessoal da Alphamid também. Obrigado por terem assistido aí, né? A gente acabou remarcando de ontem para hoje esse pequeno evento, mas espero ter esclarecido aí algumas coisas para vocês de Photoshop e já apresentando o Photoshop CS6 aí de primeira mão. Obrigadão aí e até uma próxima videoaula.